Milton, é que eu tô falando na linha aqui, aliás, plugado já, René Simões, que foi técnico da Seleção Olímpica, treinador da minha amiga Juliana Cabral em 2004, capitã da seleção, e o Brasil venceu na Copa do Mundo, venceu a Jamaica. René Simões está na linha conosco. Milton Neves. Ô René Simões, o profético, como é que vai, René Simões? Como vai, Milton? Saudades mesmo daquele tempo, aquele programa sensacional que você idealizou e conduzia com maestria. Era muito legal aquilo, muito legal. Super técnico. E esse programa foi idealizado, criado pelo J. Ávila, meio que sem querer. Ele estava no Festival da Pizza, ele estava lá na pizza do Faustão, na mansão, super mansão do Faustão, e calhou de um dia do Faustão ter levado lá, o René Simões, 11 treinadores. Então foi Filipão, foi a turma toda aí, Carpegiani, que era técnico aqui também, o Abel Braga veio do Rio de Janeiro, então só técnicos. Ele recebe, porque ele sempre recebe publicitários, jornalistas, etc. e tal. Me chamou 2 vezes, mas as 2 vezes eu estava viajando. Porque sexta-feira agora, que é o dia da festa dele, eu vou fazer evento corporativo, não fico perdendo tempo com as malas que se aproximaram de mim nesses anos, uns parças horrorosos. Então, enquanto os caras tomavam vinho, e só vinho peramanca pra cima e tal, e os técnicos, vocês técnicos sem microfone, vocês abrem o jogo, contam histórias maravilhosas e tal. O J. Ávila ficou só escutando. Aí ele teve a ideia, ele falou, vou fazer um programa, porque tinha assinado com a Bandeirantes, projeto Bom de Tráfico, vou fazer um programa chamado Super Técnico e vou levar esses caras lá. E o apresentador era um outro colega aí. Mas aí o Rui Pinheiro Brizola Filho indicou meu nome e tal. Vanderlei Luxemburgo no rodeio estava. Vanderlei Luxemburgo, meu amigo aí. Mas falou, esse não, fala muito. Porque na época eu brigava muito com ele no ar, né? Mas no fim acabou o Rui Brizola botando eu mesmo. E deu certo, graças a Deus. Ô René Simões, você tá em São Paulo já? Porque eu tô te esperando hoje, hein? Claro, já vim cedo. Meu voo era para 12:10, eu antecipei e vim correndo. E aproveito para fazer uma reclamação ao vivo. Opa. Como é que pode? Eu tenho o cartão American Express. Você paga uma anuidade absurda. Eu estou na sala de Congonhas, chegando do Rio, e disse, gente, vai começar o jogo do Brasil agora. Permitam que eu entre na sala e vejam o jogo e troquem de canal, por favor. Não permitiram, Milton. Mas, é um absurdo isso. Inacreditável. E eu me apresentando, eu digo, olha, eu não sou treinador de futebol, eu tenho que ver o jogo, eu vou comentar daqui a pouco. Uma insensibilidade. Parabéns, American Express. Muito obrigado. E a Amex, né? O Amex é o meu cartão também. Cara, não é baratinho, não. Você paga uma anuidade séria ali, né? E aí saí correndo com mala, com tudo, entrei dentro do carro, vim pro hotel, não fiz nem um check-in, fiquei vendo na portaria mesmo o jogo, mas vi o jogo da seleção. E esse cartão é top, quer dizer que no aeroporto, na entrada do estado, da cidade, quer dizer, o cartão do crédito é para essas horas. Absurdo, cara. É ter um pouquinho de sensibilidade, né? Eu sou empresário, eu sempre falo pros funcionários, olha, o cliente tem sempre razão, mesmo que ele não tenha razão, ou tenha um pouco de razão, mas ele tem sempre razão, porque é ele que paga o seu salário, é ele que mantém alguma coisa aberta. E uma insensibilidade, né? Se eu fosse um cara, um médico, por exemplo, querendo ver futebol, o cara poderia ter que dizer, mas eu estou explicando para ele, olha, eu vou comentar o jogo daqui a pouco, eu tenho que falar. Zero. Ligaram lá para uma administradora, zero de sensibilidade. Lamentável. Então você falou em médico, né, na suposição aí, eu vou contar o que aconteceu comigo envolvendo a Amex em Nova York. E minha família toda ficou apavorada, porque a gente vai ficando velho, o que o tempo não escangaia? Me deu uma dor nas costas que eu achei que eu ia morrer. É um frio desgraçado, aquele vento de menos 15, entendeu? Nas costas, porque é tudo encanado lá, aquele predinho, né? Quer dizer, não passa nada. Você tá na rua ali, você tá encanado. Então você tem que enfiar lá no metrô, porque senão você morre de... Mas me deu uma dor nas costas, me levaram no hospital Metodista, no Brooklyn. Entendeu? E chegamos lá, uma fila danada e tal, fui atendido às 2 da manhã, até às 4 da manhã, até sumiu a minha correntinha das minhas netas aqui, porque tiraram e puseram em algum lugar lá e eu tava preocupado com a dor nas costas. Bom, tiraram um atendimento espetacular e tal, como aqui, o Círio, Einstein, são maravilhosos também. Aí foi às 4h30, meu filho mais velho, o Rafael, deu o meu cartão lá da Amex pra pagar. Estudou? Não tem pagamento. Amex paga.
Entendeu? A Amex pagou tudo. Quer dizer, eu não sabia que eu tinha esse direito. Como cliente do Bradesco e portador de Amex. Contei essa história aqui, aí o Albino, vice-presidente do Bradesco, ficou emocionado e tal. Aliás, ele está morando em Miami, que o Bradesco comprou um banco lá e mudou a bandeira para Bradesco. Agora nós temos Bradesco em Miami também. Aí, eu não sabia. Sabe quanto deu a conta? $7.200. Entendeu? Aí não, o Amex paga, você tem seguro, eles põem no computador lá, você tem seguro médico, seguro médico internacional, que é o pior lugar do mundo pra você ficar doente é Nova York, viu, Renê? Ah, não tenha dúvida. Estados Unidos, minhas filhas moraram todas lá, não é fácil não, tenha seguro, amigo, se não tiver, você vai vender o seu apartamento. Agora, meu caro Renê Simões, o negócio é o seguinte, eu vou te preparar porque não tem jeito de fugir desse assunto. Hoje à noite no Super Técnico, hoje à noite no terceiro tempo da banda, vamos abordar isso, e você com a tua classe, a tua categoria, você vai responder tudo. Mas é o seguinte, quando você entra no Google, dependendo da época, tem lá uma palavra-chave que ela é acionada, procurada por bilhões de pessoas. Olha, Renê Simões... Faz uma semana que só dá Renê Simões, um dos nomes mais procurados da internet brasileira e de parte do mundo, devido a esse furdúncio aí arrumado por ele, ou pela moça por ele e tal. E como é que você se sente? Porque você foi realmente um cara com visão. Não me sinto bem não, o Milton. Opa, caiu. Com um jornalista francês. E é engraçado que ele me perguntou, are you happy? Eu digo, como? Eu feliz? Por quê, amigo? Aí ele disse assim, não, porque quando o Neymar veio para Paris, só mostraram você dizendo que estamos criando um monstro. Mas agora não, agora mostraram a tua entrevista toda e faz muita lógica, estão te elogiando. E antes batiam muito em você. Eu disse, é óbvio que eu não estou feliz, pô. Aquilo foi um conselho, foi um aviso que eu dei, né, pela observação, por tudo que eu sabia que estava acontecendo, para que a gente evitasse alguns problemas. E eu estaria feliz se o que eu tivesse dito estivesse tudo errado e nós fôssemos campeões do mundo, né? Porque pela qualidade que ele tem, pelo jogo que ele pode jogar, né? Nós deveríamos ser campeões do mundo hoje. E, lamentavelmente, não fomos. Então, eu não posso estar feliz com isso. Só posso lamentar e dizer para ele o seguinte, ainda tem chance, né? Isso é que eu vou falar logo mais contigo, como é que ele pode resolver esse problema dele. Você tem 2 filhas e tem netos? Eu tenho 3 filhas e uma neta. Então, e como é que as tuas filhas, a tua esposa... sentiram essa, entre aspas, a exposição da marca nome Renê Simões. Porque na internet, qualquer coisa que você coloca também no teu Facebook, no teu Twitter e tal, você bota lá no Instagram o assunto do Neymar, falando X ou Y, mas cada 3 comentários, pelo menos um fala, esse Renê Simões tinha que ir para a seleção brasileira, um homem profético e tal. Só dava, a tua família, como é que sentiu isso? A minha família, ela fica muito à parte dessas coisas, viu, Nilton? Nós temos um trato, um código dentro de casa, né? Em que as coisas profissionais do futebol, porque sempre davam um desgaste muito grande, elas sempre ficaram à parte. Mas nesse caso aí, elas até comentam, né? Porque as amigas mandam, o trabalho manda, todo mundo recebe, e aí elas comentam, pai, estão falando de novo isso, e aí a gente acaba trocando algumas informações, e até pelo caso atual elas quiseram saber qual era a minha opinião, mas eu não vou dar agora, dou logo mais, né, no teu programa, não é isso? Isso. Estou falando agora. Não, pode falar já, porque você está na Rádio Bandeirantes, vai estar na TV Bandeirantes, é tudo uma casa aliás, só. Eu sou Rádio Bandeirantes agora, né? Eu estou na Band News FM, trabalhando lá com o Rodolfo Schneider, com o Edilson Silva. Estou comentando todos os jogos. Às segundas-feiras tem uma participação lá no Jornal do Rio pela manhã também. Estou muito feliz de fazer parte aí da sua casa. Olha, pera, deixa eu te contar, o Rodolfo Schneider, isso aí eu entendo, porque eu ouço um cara, vejo um cara, ouço um cara no rádio, na televisão, 30 segundos, eu sei se o cara é bom ou se não é. Esse Rodolfo Schneider é um dos melhores jornalistas que tem neste país.
Ficou tranquilo. Outro dia ele veio aqui fazer o Jornal da Band também, enquanto não vinha o titular, que é o nosso Oineg agora, Eduardo Oineg. Infelizmente perdemos o Boechat. Conversei muito com ele ali no meu camarim. E ele achou que eu tava gozando. Falou, cara, você é bom demais. Ele entra no programa do Datena quase todo dia. E ele entra e ele dá um show sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Esse cara é um dos melhores jornalistas que temos hoje no Brasil. E eu brinco com ele. Schneider, você deve ser neto do goleiro Schneider do Internacional. Porque pra mim tudo é futebol. Aí ele dá risada. Quero que você dê um abraço nele amanhã pra mim. Aliás, à noite na TV eu vou falar isso no ar também. Vamos falar. E a Thaís Dias, que é o braço direito dela, que comanda tudo. É muito legal o programa dele. Eu que já era ouvinte assíduo, né? E com o Boechat também, que a gente lamenta muito, né? E agora tenho o orgulho de estar junto deles lá, fazendo esse trabalho e comentando os jogos lá do Rio de Janeiro. Mas o papo que eu tive foi as perguntas que as minhas filhas fizeram. O que eu achava do caso? Eu disse, olha, é muito difícil você fazer juízo de valor quando duas pessoas estão dentro de quarto. Você não sabe exatamente o que aconteceu. O que eu digo é o seguinte, uma marca tem que ser preservada, tem que ser cuidada, porque ela tem valor, uma marca. E a marca Neymar é muito valiosa. Agora, o Neymar não faz reserva de hotel, o Neymar não faz reserva de avião, o Neymar não recebe ninguém no aeroporto. Então tem um staff que fez isso. E aí o staff tem que ser responsável e orientar a quem eles servem. Agora, quando você tem um staff, se esse staff não é de amigos, porque amigo diz o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Agora, quando não é de amigos, é de gente que está ali para fazer o que o amigo supostamente quer, aí você acaba cometendo esses equívocos, embora ele não seja mais nenhum menino. Mas eu acho que o staff, quem ajuda ele, errou muito nisso. São os chamados parças, absolutamente sem condições de exercer esta função executiva a eles delegada e tal. Mas vamos por partes, diria Chico Picadinho. Você era técnico de que time? O Santos do Neymar estava jogando na Vila Belmiro contra o teu time. O que aconteceu a ponto de você ter falado uma das frases... tem frases marcantes do teu conterrâneo, o Nelson Rodrigues, que todo mundo está sempre repetindo. Essa aí, estamos criando um monstro, é uma das frases mais marcantes da história do futebol em todos os tempos, tipo de Nelson Rodrigues e tal. Então, que ano que foi, que jogo que foi, será técnico de quem e por que você falou essa frase histórica? Nilton, eu gosto sempre e é ótimo contigo, que você dá tempo da gente colocar tudo, né, com muita tranquilidade, porque quem de um contexto tira um texto, arruma um pretexto, né? Então eu gosto de colocar tudo bem. Eu tinha auxiliar do Dorival, que tinha sido meu auxiliar no Coritiba, e ele me contava das coisas que estavam acontecendo lá no Santos. E eu ficava estarrecido. Como é que deixavam, né, um menino? E se você pegar, teve aquele balãozinho no Chicão. Lembra que ia dar uma briga danada? O juiz já tinha apitado, ele deu um balão no Chicão. Chicão do Corinthians. Chicão do Corinthians. Depois teve um problema com o treinador do Avaí na semana seguinte. Deu um bate-boca e segura daqui, segura de lá. Na outra semana teve um problema com o João Marcos. Com o João Marcos do Ceará. Foi meu jogador, um cara extremamente tranquilo, deu polícia, briga dentro de campo, e eu estou observando aquilo. Quando chega no dia do jogo, nós estamos ganhando de 2-0. 2-0, estava todo mundo... Santos e quem? Calmo. Santos e Atlético Goianiense na Vila. Você é técnico do Atlético Goianiense. Do Atlético Goianiense. Isso. E aí o Santos empata, faz o gol, 2-1, 2-2, 3-2, aí cresceu todo mundo no jogo, né? E aí tem um pênalti, não é permitido ele cobrar o pênalti, e aí tem aquela cena que todo mundo vê, né? O descontrole com o banco, com o capitão, com todo mundo. E com o Edu Dracena, olha aqui, ó, interrompendo, desculpa. O Tico Cassola e o nosso Natan Nussbacher, André Natan Nussbacher, falou isso. Depois ainda brigou com o Edu Dracena. Exatamente. O Edu depois veio até falar comigo e tal. E quando acabou o jogo, o pior é o seguinte, na hora de dar a saída, o árbitro era o Leandro Voaden, que eu acho um excelente árbitro. Também acho. E aí, na saída de bola,
ele não veio para o campo do Santos, ficou no campo do Atlético, que o Voaden chamava e ele não atendia. Quando acabou o jogo, eu fui ao Voaden e disse: Voaden, nós somos responsáveis pela educação dos meninos, e você devia ter dado um cartão quando ele teve desentendimento com o banco, com o treinador, e um cartão agora. Ele sairia do jogo expulso e ia refletir sobre isso. Seria uma medida pedagógica para ele. Não foi feito. Eu dei minha entrevista quando acabou. Eu achei que, como pessoa pública, eu devia dizer alguma coisa para ele, primeiro, para ajudá-lo, porque eu via nele condições de craque, que ele o é. Se você analisar os detalhes dele, né, de 0 a 5 metros, o torque dele é fantástico, condução de bola em velocidade excepcional, o drible maravilhoso, a criatividade, a finalização dele, gol de cabeça, assistente, leitura de jogo, tudo, ele tem tudo para ser o número 1 do mundo. Mas eu via que precisava de alguém falar da educação desportiva dele. E eu me lembro que depois de ter falado o que eu falei, minha filha, que é psicóloga, me ligou: pai, as palavras foram muito duras. Eu disse: filha, eu não estava falando só para ele, eu estou falando para uma juventude que tem ele como ídolo e quer fazer igual. E aí o sinal vermelho não vale para mim. Só porque eu sou poderoso, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, não vale para mim. O sinal vermelho vale para os outros. Então isso não é regra de convivência. A regra de convivência, eu tenho um sinal verde que eu posso passar, um sinal vermelho que eu tenho que parar, não importa quem eu seja. Isso é regra de convivência. Agora, se eu tenho regra de conveniência, eu só faço aquilo que me interessa. Os outros não me importam. A lei não é para mim, a disciplina não é para mim. Então eu tive essa preocupação de dizer. E teve um detalhe que eu fiz o programa, e conto sempre isso, Bem Amigos, na segunda-feira. E aí eu nunca disse o nome de quem foi, mas no camarim ele botou o dedo na minha cara e disse que eu era um covarde, que eu estava fazendo com o menino, que eu tinha que aprender a ser homem, ele disse horrores para mim. Eu respirei. Peraí, quem que fez isso? Quer dizer, não precisa falar, a pessoa de gente do Santos? Não. Foi um cara que trabalha no Bem Amigos, está sempre no Bem Amigos. E me disse tudo isso. Eu respirei e disse: olha, vamos fazer um trato? Eu vou te fazer algumas perguntas. Se você disser em alguma delas sim, eu entro no programa e peço desculpa e digo que eu sou um errado. Você viu o Pelé com essa idade fazer isso? Ele: não. Você viu o Leônidas da Silva? Porque você viu? Não. Você viu o Ademir da Guia? Não. Você viu o Gerson, Rivelino, Roberto Dinamite, Zico? Não. Agora vamos Rivaldo, Ronaldo. Vamos para os bad boys. Eu falei: vamos para os bad boys. Você viu o Romário? Você viu o Edmundo? Você viu o Djalminha fazer isso? Não. Eu digo: então não me enche o saco, cara, porra. Vem falar o quê? Que é menino? Não existe isso. Educação, com 10 anos, com 11, 12, 13, 30 anos, você tem que ser educado desportivamente. E foi isso que aconteceu, e eu acho que o que ele precisa é ter a teoria. Eu acho que a teoria de educação passa muito de lembrar o Rio, o Milton. Porque o Rio só é rio porque tem margens. Para a direita e para a esquerda ele tem limites para ele, porque se tirar as margens, ele vira uma lagoa, vira uma poça, vira um mar, qualquer coisa, menos rio. Então, os limites fazem que o rio seja um rio e vá para frente. Se você tira os limites, o que aconteceu na melhor época dele? Barcelona, os jogadores têm limites. Barcelona mandou jogadores embora lá que era número 1 do mundo, mas não estavam de acordo com o comportamento e o padrão de ser de Barcelona. Rua, vai embora. E ele no Barcelona foi excepcional. A saída dele do Barcelona para o Paris Saint-Germain foi bem complicado. René Simões, você é muito inteligente, cara. Isso é um elogio, é uma gozação com os sinais? Qual é a história? Não, esse sinal aqui, porque quando tem hora de 15 em 15 minutos, toca esse sinal, entendeu? Agora, meio-dia e 45. Eu vou repetir. René Simões, você é muito inteligente. Eu sou um bom aluno, cara. Pode ter certeza disso. Você é muito culto. Uhum.
E eu sempre achei isso. O primeiro cara a encher tua bola que viu isso em você foi Osmar Santos, com o qual eu trabalhava. É verdade, cara. E você sabe que o nosso início não foi legal. Eu e o Osmar. Não foi legal. Porque o Osmar tinha um jeito de ser que eu não entendi no início, né? Porque ele dizia assim, olha, vou te dar a ideia, escala esse jogador, escala o outro. E eu era muito novo, né? Ele brincava isso, tem que jogar pela direita. Eu também cupi o Osmar nisso aí. Isso. E aí ele era fantástico. Daí eu não cheguei aqui na Portuguesa, todo mundo batendo adoidado em mim, né? Eu carioca, novo, vindo do Mesquita, né? Da segunda divisão, coloquei na primeira e fui contratado pelo OTD, né? E eu cheguei a dizer, pô, OTD, você é maluco. Colocar um carioca em São Paulo naquela época, novinho, vindo da segunda divisão, ninguém me conhecia, nem os jogadores da Portuguesa. E o Osmar tinha essa brincadeira, vou te dar. E eu achava que era só para mim. Eu disse, esse cara tá querendo mandar em mim, porque eu vim de lá e eu... Mas depois eu vi que o Osmar era fantástico, né? Isso era um ícone do rádio, né, o meu... Não, ele que me colocou no futebol no lugar do Fausto Silva, em 73, que o Fausto foi promovido de plantão esportivo para repórter de campo, entendeu? E o Osmar Aparecido dos Santos, meu companheiro, toda vez que eu tô... Ele vai no Frei Caneca, no shopping aqui de São Paulo, quase todo dia. Ele tem uma cadeira elétrica e tal, ele chega para mim e fala... Bom, Milton, Bandeirantes. Osmar Aparecido dos Santos, meu amigo, que chama Israel várias vezes, me lançou no futebol, porque eu era repórter rodoviário e repórter de trânsito, um rapazinho esforçado. Mas olha aqui, deixa eu te ler aqui. André Natanos Bacher falando que você é um gênio. E o Cláudio de Stefano, o René Simões está muitíssimo acima da média. E o Adonis Alonso me lembra aqui. Adonis Alonso, muito obrigado. Antes de você entrar no ar, eu não conseguia lembrar o meu ídolo quando eu era moleque e tal, dos atores americanos e tal, que laçava pra burro, tinha um cavalo branco. Roy Rogers, pô. O Roy Rogers, eu amava o Roy Rogers, viu, Adonis Alonso? Você, apesar de corintiano, você me deixou feliz, porque o velho aqui não achou o nome Roy Rogers. Tinha uma rede McDonald's, né, proporcional, né, que chamava Roy Rogers, mas agora sumiu. E eu tenho mais um elogio teu aqui, um elogio absurdamente grande pra você aqui, do Cláudio de Stefano. Esse é dentista e dos bons. Cláudio de Stefano, corintiano fanático. René Simões, o profeta do bem. Essa eu vou falar à noite também na televisão. Gostei dessa, viu? René Simões, o profeta do bem. Aí o povo vai pensar que fui eu que criei, mas eu tô roubando aqui do Cláudio de Stefano. Agradeço a eles, não tenho nenhuma pretensão disso, mas eu acho que as pessoas públicas têm que estar sempre preocupadas com o que dizem, porque nós temos uma juventude aí, e esses dias eu vi um cara dizendo que nós estamos com a juventude perdida. Se estão perdidos é porque nós estamos fazendo com que eles se percam. Ainda há tempo de recuperar, vamos trabalhar, passar coisas boas para eles. René, eu não vou te forçar aqui para falar de companheiro lá do Bem Amigos, do mais importante jornalista esportivo do Brasil, na minha opinião, que é o Galvão Bueno. Também tem componente de inveja, metem um pau nele porque tem componente de inveja, guardadas as proporções e tal, acontece comigo também. E o Neymar, ele é odiado no Brasil e no mundo, mas também tem componente da inveja, que é o mau hálito da alma, porque ele é muito chato, os bandeirinhas, os árbitros, os backs, os volantes, os técnicos adversários, ninguém gosta dele, entendeu? Por isso que vão pisar eu tô fazendo o seu profeta do bem, como o Cláudio Stefano, eu tô sendo o profeta do mal aqui, que eu quero que não aconteça, né? Eu não posso desejar algo para uma pessoa que pode acontecer comigo ou com um filho meu. Mas a becaiada vai pisar pela terceira vez no dedinho dele. Entendeu? Agora, sobre o Bem Amigos lá, que é um excelente programa, me diga uma coisa. Aliás, igualzinho o Terceiro Tempo que eu fazia na Record. Piaram até o formato. Mas deixa eu contar pra você. Quem falou pra você lá, que te desafiou, foi não precisa falar o nome. Foi um jogador que estava lá ou um jornalista que estava lá? Foi um jornalista, que não é o Galvão. Me dou muito bem com o Galvão. Não foi o Galvão. Tá aqui, ó. E olha o João Albino do Bradesco, que tá ouvindo a gente em Miami, tá dizendo aqui, muito obrigado, tudo de bom, Milton Neves. Essa história que você contou aí sobre a Max com o René Simões, e eu tô te ouvindo aqui em Miami, tá vendo? Olha que coisa. Peça ele para dar um puxão de orelhas no pessoal lá da Max.
do Congonhas lá. De Congonhas, de Congonhas. Insensíveis. Agora, o meu caro René Simões, e lá foi na Vila Belmiro, né? Santos Atlético Goianiense. E me diga uma coisa, depois, essa frase, você pode falar, não tem importância, pode ser qualquer rádio, qualquer televisão. Essa frase histórica sua, estamos criando um monstro, foi naquela coletiva em que vários repórteres pintam ali, ou você falou especificamente para um, ou você não lembra? Não, eu fui na coletiva, eu chamei os repórteres e falei isso, foi na coletiva depois do jogo, não foi nada específico para ninguém, não. Tá, e uma outra coisa que é importante dizer para você, da mesma forma que o Brasil, principalmente o Brasil, todo mundo dá nota 1000 para você, eu gostei demais disso aqui do Cláudio Stefano, dentista, o René Simões, o profeta do bem. Mas quando o Neymar, você falou bem, porque lá no Barcelona, ele não tinha encrenca nenhuma não, era um santinho e um gênio, que ele é um grande jogador mesmo, e tem ainda para mim uns 10, 12 anos de carreira. Mas me diga uma coisa, você lembra quando ele explodiu mesmo? Começaram a rir de você? René Simões, tripudiando, você tinha razão, criamos um monstro mesmo, mas um monstro espetacular, entendeu? Você foi criticado numa época e hoje você merecidamente é exaltado. Muito, absolutamente muito. Eu me lembro um dia que eu entrei no supermercado e tive que sair, tinha um grupo de jovens lá, mas eles disseram tantas coisas para mim que eu tive que sair do supermercado. Eu saí do supermercado e disse, tudo bem, um abraço, tal, dá licença, aqui em São Paulo. E saí do supermercado, não deu para ficar, não. O que é absolutamente normal. Você, como figura pública, você vai ter muita gente que vai adorar o que você fala e tem outros que vão pegar no seu pé. Embora você tenha uma forma de querer que aconteça isso mesmo, você é mestre nisso, né? No meu caso ali, eu levei com muita tranquilidade, sabendo que o que eu queria é que as coisas mudassem. Eu tive a oportunidade de escrever para ele. Durante muito tempo, ele foi num programa da minha querida Hebe Camargo, né? E aquele programa em que mulheres sentavam em frente ao homem e homens sentavam em frente a uma mulher, né? E no programa tinham várias mulheres e uma delas perguntou para ele sobre isso. A Hebe provavelmente não me conhecesse, né? Eu a conheci, gostava muito, mas ela talvez não me conhecesse. Ela disse, Neymar, essas pessoas não merecem nem serem citadas. E aí ele disse o seguinte, não, o professor é uma pessoa séria. Isso ele falou. Não, uma pessoa o quê? Séria. Ah, séria, pois não. E aí eu me senti na obrigação de escrever para ele. E escrevi e mandei por esse assistente que trabalhava lá com o Dorival, e ele entregou a carta ao Neymar, o Neymar leu e disse para ele, dá um abraço no professor, só isso, dá um abraço no professor. E ali eu explicava qual era a minha intenção de ter falado o que eu falei. E eu falava da minha filha, que minha filha disse que eu tinha sido muito dura, e eu explicava os motivos, e que eu queria não chorar na Copa do Brasil, como meu pai me contava que chorou em 1950. E para que eu não chorasse em 2014, eu precisava que ele estivesse muito bem, porque ele seria protagonista daquela Copa. Isso eu falava em 2010 para ele, né? Olha, essa frase tua, perfeita, histórica, o René Simões, o profeta do bem, by Cláudio Stefano, ela tem analogia em relação à frase do Pelé, em 1969, quando fez o 1000º gol dele, cercado por milhões de repórteres, e o primeiro a chegar nele foi Geraldo Blota, meu amigo GB, que está no céu, e aí ele falou, eu dedico esse gol às crianças do Brasil, precisamos cuidar das crianças. Riram do Pelé. Quando o Pelé falou também que o Brasil não sabe votar, que o brasileiro não sabe votar, já elegemos um monte de porcaria aí, entendeu? E as criancinhas, se cuidassem das criancinhas como deviam ter cuidado desde 69, nós não tínhamos tanto assassino aí, sei lá, tanto preso aí, etc. O Pelé falou pro bem. E o Pelé teve problema parecido com esse caso do Neymar, diferente, mas parecido. E aí o Pelé
Coitado do Pelé, o maior brasileiro de todos. O Pelé, ele pode, de repente, virar santo e chegar na televisão e falar assim, atenção, uma utopia. A partir de hoje eu decreto que ninguém mais fica doente no Brasil. Nos próximos 5 anos, ninguém mais fica doente e nos 5 anos não fica nenhum brasileiro desempregado. Aí vem a opinião do povo, é 80%, 70%, é claro, vai gostar. Mas 30%, 40%, sei lá, um pouco menos, um pouco mais. Mas abandonou a Sandra. Olha, eles não perdoam o Pelé nunca. E esse caso foi resolvido na justiça. Ele paga R$ 7.500 pros 2 netos e paga a faculdade também. Entendeu? Agora, briga de família, como o grande jurista Sergei Kobarbex fala, em briga de família, ô Renê, ninguém tem 0% ou 100% de razão. O Pelé pode voltar a jogar, o Pelé pode virar Jesus Cristo, que gente vai falar, mas ele vai dar, nossa. Tem gente que fala que ele entrou no hospital de madrugada escondido e injetou uma seringa, um líquido de sangue contendo câncer para matar a moça. As pessoas falam isso, rapaz, do Pelé, entendeu? É uma vergonha. O Pelé pode ter errado, mas ele já pagou até em termos de imagem, mas vamos esquecer. Agora, esse caso do Neymar, você não acha que vai ser lembrado também? Como está sendo lembrado também o do Cristiano Ronaldo, né? Como foi o caso do Robinho. Do Mike Tyson. Tem caso do Ronaldo, tem vários casos. O grande é que as pessoas, quando a pessoa erra, eles querem massacrar a pessoa. O que eu digo sempre é o seguinte, você tem que condenar o erro e consertar a pessoa, né? Então, você fez um errado publicamente. O que eu tenho falado do Tite? Eu acho que o Tite tinha que ter condenado o ato do Douglas Costa publicamente. Não concordo, está errado publicamente, para você criar uma linha de educação, né? Depois traz o Douglas Costa para a seleção e diz assim, meu filho, eu vou te ensinar como é que é a vida, isso. Porque se ele tivesse feito isso, agora ele não estaria com o problema que ele teve. Porque ele agiu diferente com o Neymar. Ele morre de medo do Neymar, refém do Neymar. Todo mundo me perguntando, você convocaria o Neymar? Eu convocaria o Neymar, mas publicamente eu condenaria o que eu estou falando aqui. Esse ato, o staff, ele, todos tinham que ter pensado e não ter feito. Mas eu quero aqui do meu lado. Pô, o fato de você colocar ele para longe, Milton, e eu falo isso com pureza d'alma, porque eu tive um amigo, um grande amigo, muito amigo, que ele caiu nas drogas. Caiu nas drogas, eu abandonei ele. E um dia ele bate na casa da minha esposa, na época noiva, querendo falar comigo. Eu botei o dedo no nariz dele e disse, pode sumir daqui, só volte quando você sair das drogas. E achei que estava fazendo um grande negócio. Uma semana depois ele se matou. 15 dias depois eu encontro o pai dele, e o pai dele diz assim, puxa, Renê, que pena que você não conseguiu ajudar o meu filho. Eu disse, por quê? Porque a sua conversa não deve ter resolvido para ele, porque ele saiu de casa e disse assim, o Renê é minha última chance de ajuda, eu vou conversar com ele. E eu não conversei com esse cara, Milton. Eu tive muito tempo de trabalhar a minha cabeça para entender de que eu fiz querendo o melhor para ele. Mas eu não fiz o melhor para ele porque eu abandonei ele, né? Mas a educação que eu tinha era isso. Saia de perto de quem é drogado, saia de quem... Não, eu condeno o que você está fazendo, mas eu vou te abraçar e vou tentar te ajudar. É isso que a gente tem que fazer. E eu tenho essa lição que eu passo sempre para as pessoas, porque eu sofri muito tempo por isso. Depois eu fui entender que pelos princípios e valores que eu tinha recebido da minha família, eu tinha que estar longe dos drogados. Hoje eu tenho esse entendimento de que eu tenho que condenar o que ele faz, mas eu tenho que abraçar ele e dizer assim, vem cá que eu vou te ajudar. Se o cara não se ajudar e indenta-se por drogado, cocaína, crack, álcool, tem alterocopista aí que não encontra, sabe, no mundo, que não, ele continua bebendo, dando escândalo, se ferrando na profissão, mas não para de beber, entendeu? Aí o cara da cocaína não larga a mão, o cara do crack não larga a mão, e o cigarro, eu tenho um irmão, meu único irmão, o apelido dele era Fumacinho no Zambinho, hoje ele tá pagando o preço e tal, porque tá com problemas colaterais em relação ao tanto que ele fumou.
4 maços, quase 5 maços por dia. E por mais que falasse, o homem não parava. Parou quando o médico falou, ou para ou morre. Entendeu? Porque realmente o vício domina e altera o caráter da pessoa, não é mesmo? É isso mesmo. Precisamos ajudá-los, entendeu? E hoje em dia você não ensina nada para ninguém, né? A nova pedagogia mostra para você o seguinte: você não consegue ensinar as pessoas, você tem que ajudar essas pessoas a aprenderem. E para você ajudar elas a aprenderem, você não pode dizer para elas, sai daqui que eu estou te ensinando que não... Não, você tem que estar junto deles assim, vem cá que eu vou te ajudar a você aprender. Olha aqui, ó, Reinaldo Henrique Moreira manda uma mensagem aqui. Fala do aniversário e do exemplo do João Marcos. O João Marcos, o René Simões, foi um goleiro do Noroeste de Bauru, do São Bento de Sorocaba, do Guarani, do Palmeiras e do Grêmio e da Seleção Brasileira. Chegou a ser convocado 2 vezes. E ele tornou-se um alcoólatra. E ele me ligou aqui num domingo, faz uns 5 anos, um pouco menos, um pouco mais, dizendo que ia morrer, que ele precisava de ajuda. Aí esse Reinaldo Henrique Moreira, de coração bom, internou em Mogi das Cruzes, numa clínica lá na terra do Neymar. Neymar nasceu lá em Mogi das Cruzes. E o João Marcos, o ex-goleiro, acabou se recuperando hoje lá em Botucatu. Ele foi até candidato a vereador lá. O João Marcos é professor de meninas e meninos no futebol. A sociedade o abraçou de novo. Ele perdeu a fazenda dele, perdeu a primeira família, voltou com a mulher, mas tinha perdido a família, os filhos e tal, porque ele era um bêbado, aqueles bêbados de ir pra casa carregado igual um saco de batata. Quem não reage nessa situação porque é um covardão, dominado já, uma pessoa covardona, mulher, homem, porque realmente foi dominado pelo vício. Então eu queria abraçar o João Marcos aqui, que fez aniversário essa semana, e o Reinaldo Henrique Moreira tá te mandando um abraço, porque, cara, se eu for ler aqui todo mundo que tá falando bem de você, Renê, parece até que você tá começando hoje no futebol. Mas quando eu comecei não era assim, não. Eu me lembro, Milton, e você deve lembrar bem, quando eu assumi a Portuguesa, um programa de esportes, o cara disse assim, vem cá, ele pediu para a câmera aproximar dele, assim, você sabe quem é René Simões? Aí, não se preocupe, que olha só, aí entrevistou o Tuninho, o Serginho, o Esquerdinha, ninguém sabia quem era René Simões. Então foi uma loucura, não foi fácil não. Olha aqui, ó, eu quero ouvir aqui uma gravação, vamos ver se você identifica essa voz. Nós estamos criando um monstro. Ele é um senhor todo poderoso dentro de campo e que ninguém está fazendo absolutamente nada. Põe de novo, por favor. Nós estamos criando um monstro. Ele é um senhor todo poderoso dentro de campo e que ninguém está fazendo absolutamente nada. E ó, o Cláudio Stefano tem razão, é o profeta do bem, pelo amor de Deus. Isso foi na Vila Belmiro em quanto? 2010. Eu quero botar de novo, desculpa, Renê. Deixa eu colocar de novo, eu faço questão. Nós estamos criando um monstro. Ele é um senhor todo poderoso dentro de campo e que ninguém está fazendo absolutamente nada. Parabéns, Renê. Mas essa questão, quando eu falo do contexto, tirar um texto, um pretexto, é porque quando você coloca só isso, falta o que eu disse, temos que educá-lo desportivamente, porque tinha o detalhe dentro do campo, que infringiu a regra, tinha que levar, teve o detalhe, né, de não aceitar a decisão do treinador, teve o detalhe de não respeitar o capitão, e isso é uma coisa que nós precisamos colocar no Brasil. O capitão de uma equipe, se você for à Inglaterra, à Itália, à França, à Europa toda, Estados Unidos, o cara que é o capitão de um time, ele é super respeitado pela capacidade dele moral, atlética, técnica, às vezes, nem sempre o capitão é o melhor tecnicamente, né? Se você pegar a seleção de 70, Carlos Alberto era o capitão, né? Carlos Alberto era um cara fortíssimo. Se você pegar Bellini, foi capitão, né? Então, Mauro, o Dunga foi um grande capitão, o Zito. Dunga, excelente. E você vê a seleção que era, né? Seu jogador, todo mundo diz que foi Romário, que foi um grande nome. O Dunga ali, se você pegar os dados estatísticos, e eu trabalhei muito com esses dados estatísticos de 94, para formar a seleção jamaicana de 98, o Dunga era o cara que mais assistia ao Romário.
Era o cara que mais acertava e mais fazia a conexão com o Romário. E ninguém via isso no Dunga. Olha aqui, ó. O Clóvis, me fugiu o sobrenome dele, porque ele manda só Clóvis aqui. O Clóvis é um jornalista com o qual trabalhei uns 8 anos na Record. E ele fica entre São Paulo e Boston. Ele está mandando a mensagem de Boston, nos Estados Unidos. Milton Neves, gênio esse René Simões. Tinha que urgentemente dirigir o meu São Paulo. Dar um jeito no tricolor. Depoimento brilhante, emocionante do René Simões. Mostra as fraquezas do ser humano, mas reconhece que é ser humano. As fraquezas existem. Tá aí o colega Clóvis mandando um abraço para você também, viu? Cara, a gente só não pode confundir, viu? Esse dia eu dei uma palestra, e você dá muitas palestras, eu dei uma. Eu dei para uma companhia de energia. E eles trabalham em torres com 500 mil volts, 800 mil volts, e eu batizei essa palestra como #Erro Zero, o segredo dos campeões. Porque o grande problema é o seguinte, não, eu sou um ser humano, eu posso errar. Não, eu não posso errar. Depois que eu erro, eu vou aprender com o meu erro e vou fazer um trabalho comigo, dizendo assim, por que eu errei? Né? Em que eu acreditei, que valores eu tinha, que princípios eu tinha, que eu errei. Não posso cometer o mesmo erro depois. É o jogador que entra em campo, você vai errar é humano. Para, camarada, você pode errar não. Tem 10 outros jogadores dentro de campo dependendo de você. Tem um cara na torre lá em cima, se você errar aqui embaixo, ele vai ser eletrocutado lá em cima. Então, não dá para errar. Agora, reconhecer, depois de cometer o erro, que você é humano, faz parte da nossa humanidade mesmo. Olha o Clóvis de novo lá de Boston. E Clóvis Rabelo, Milton Neves. KKK. Eu esqueci do Rabelo, Clóvis. Desculpe. Entendeu? E ele... Clóvis, você tá me devendo um monte de vídeo pro meu canal oficial do Milton Neves no YouTube. Você tá me dando cano, hein? Se você não atender, eu vou mandar o Luiz Cláudio te mandar embora, porque no meu tempo o Luiz Cláudio era um bispinho, hoje é o bispão aí. O negócio... E outra coisa, o João Albino, também vice-presidente do Bradesco, que está hoje comandando o novo Bradesco lá em Miami. Amigo Milton Neves, obrigado pelo carinho e lembrança aí no seu programa da Rádio Bandeirantes. Estou ligado aqui na Rádio Bandeirantes em relação a Roland Garros também na televisão. Que bela cobertura. E essa entrevista do René Simões tem que ser divulgada para tudo quanto é lado. O homem é um gênio. Olha, é um grande executivo do Bradesco, ele é gaúcho, enchendo a tua bola. Olha, você pode candidatar a presidente aí, que eu acho que você vai empatar com o Jair Bolsonaro, hein? Então eu vou dizer um segredo para você, vou me candidatar a treinador, porque eu tô doido para voltar pro campo. Não, sério mesmo, já deu um tempinho, e agora eu tô vendo os treinadores todos, mas da minha faixa, né? Depois dos 7-1, muito foi falado que era a época de renovar, e eu disse, é isso mesmo, eu não tenho nada contra. Eu fui o treinador mais jovem, você que tem todos os dados, vou até te pedir isso que eu não consegui encontrar. Eu acho que eu sou o treinador mais jovem a começar o Campeonato Brasileiro e terminar. Eu tinha 33 anos. Eu acho que não teve nenhum que começasse e terminasse tão jovem assim. Então eu achava que era hora disso mesmo. Chega um determinado momento que você sai de cena. Mas eu estou vendo todo mundo voltar agora, estou vendo o Filipão, né, fazer a campanha que está fazendo, todo mundo, e a mosca está me mordendo de novo. Então, porque é técnico, o Filipão vai fazer 71, entendeu? Técnico dura, entendeu? O jogador que tem que parar os 37, 38, 30. Apresentador de televisão também fica até os 70, 75, não precisa correr. Agora, escuta aqui, você tá com quanto? Eu tô com 66. Você é moleque ainda, aí. Que isso, aí. E o Nilcinho Zanqueta de Araras, o René Simões é um gênio e é um dos poucos técnicos inteligentes do futebol brasileiro. Tá todo mundo enchendo a tua bola aqui. Não concordo que seja um dos poucos, não. Tem muita gente inteligente. Agora a gente tem que saber que tipo de inteligência que a gente está falando, né? Quando a gente fala de jogador, por exemplo, esse jogador não é inteligente, né? Porque aí você vê a inteligência acadêmica. Mas existe um tipo de inteligência chamada sistêmica. Essa inteligência do jogador é fantástica. Eu, quando dou curso nos Estados Unidos, eu digo para eles, olha, jogar basquete é mole, amigo. Porque quando eu nasço, a primeira coisa que eu quero, eu peço com as mãos, né? Eu vou pegar tudo com as mãos, não é com os pés. Depois você começar, se você for para o lado da física, você imaginar
que você tem um alavanco, e depende do tamanho da sua perna, né? Que você, da tamanho do seu pé. Então você vai bater num objeto X, por exemplo, que é uma bola, que hoje em dia não modifica muito de peso, né, Milton? Mas na época de Pelé, Garrincha, a bola chovia, era um peso. É bola de capotão. E isso, ela modificava muito. Então você tem uma alavanca Y, num peso X, que tem que jogar numa distância Z, com um objeto M, que é o corpo de outro atleta, e você tem que dar uma força proporcional, com velocidade proporcional. Isso é muita inteligência, isso não é fácil, não. Olha, aqui, ó, eu tô sonegando 99% das mensagens, mas eu tenho algumas que não tem jeito. Do Edivalmir Massa, de Campinas. Milton Neves, dominicalmente necessário. Esse René Simões é o cara. Esse depoimento que ele deu sobre o amigo dele e a droga, isso é incrível, é inédito. É só quem tem hombridade e moral relata isso. Parabéns, René Simões. Se o pai do Neymar e o staff dele tivessem alguém como você, eles não entrariam nessas barcas que ele entra. Enfim, cara, ó... Tá todo mundo enchendo a tua bola, você não precisa mais disso. Agora você tá falando do inglês aí, né? Que você sempre, eu lembro da primeira entrevista, que o primeiro cara a te entrevistar quando você chegou em São Paulo foi o Osmar Santos. E o Osmar Santos, ele tava lá na Fundação Getúlio Vargas e tal, e ele tava tentando aprender inglês e tal, que ele aprendia no carro, ficava ouvindo aquele sistema com o motorista dele. E o Osmar tinha preocupação muito grande com o inglês, como eu também, que sou um grande monoglota. E aí, você dá palestra nos Estados Unidos. O Filipão, que você está elogiando e merece realmente pela história dele, apesar do 7-1, e não tinha que ter saído o Mano Menezes, ele entrou, não devia ter entrado, e ficou para a história esse 7-1 maldito, mas ele se deu mal lá no Chelsea por causa de que não sabia falar inglês direito. O Luxemburgo se deu mal no Real Madrid porque o portunhol dele era muito ruim. Então é importante, você foi um dos primeiros também, um técnico poliglota. Essa a comunicação, né? O importante... E nós, latinos, né, nós precisamos e temos o hábito de conduzir muito, né, com exemplos, com posturas. Já o europeu ele é mais frio, né? O europeu ele dá uma ordem e está pronto. Nós não, nós temos que ir lá. O jogador brasileiro, não basta você dizer para ele, olha, vamos fazer um trabalho hoje aqui e nós vamos fazer um trabalho de compactação. Depois, com saídas rápidas, nós vamos fazer um trabalho de construção coletiva, começando pelo goleiro. Não, você tem que ir lá mostrar, passar um vídeo, você tem que explicar, tem que voltar. Então, a comunicação é importante. E quando você vai trabalhar numa outra cultura, você não pode colocar a sua cultura em cima deles. Você tem que botar o seu método, a sua filosofia. Eu, por exemplo, na Jamaica, no Catar, no Irã, jamais tocou no ônibus uma música brasileira. Sempre foi a música do local. Eu nunca quis que eles aprendessem a sambar. Eu sempre quis que eles aprendessem a filosofia de jogar brasileiro, que agora está mudando muito. Eu lamento profundamente. Ainda hoje eu vi um jogo da seleção feminina e eu vi um time de ligação muito rápida. Muito rápido, não foi assim. Eu explicava o futebol brasileiro, o Milton, quando eu ia dar palestras fora do país, da seguinte forma: o futebol de 70, de 80, né? Eu dizia o seguinte: o Brasil é como se fosse uma tourada. Olha, não gosto que mate animais, nada disso, mas só para exemplificar. O Brasil é como uma tourada. Qual é o objetivo da tourada? Matar o touro. Mas você não entra dentro de uma arena com um revólver e dá um tiro no touro. Não, tem que ter o balé, pô. Você tem que dançar com o touro, bota para lá, bota para cá. Depois, então, você vai executar o touro. Nós estamos tentando entrar na arena e dar com revólver. Nós estamos querendo fazer um gol logo, estuprando. Calma, trabalha esse meio campo, vem construindo. Hoje em dia existe duas coisas. Uma que é a inteligência emocional. E agora o Google fez um trabalho fantástico de pesquisas para saber quem são as melhores equipes, né? Equipe em qualquer sentido, formação. E eles estão descobrindo, agora chegaram à conclusão, que a inteligência colaborativa, uma equipe, se ela não é dotada de componentes que tenham essa inteligência colaborativa, você não é uma equipe. Você pode ser qualquer coisa.
E eu estou vendo as nossas equipes querendo ser qualquer coisa. Bota a bola lá na frente, alonga. Nós hoje tivemos o jogo da seleção feminina, quase o mesmo tempo de posse de bola do que a Jamaica. Então eu deixo a bola com a Jamaica, vou correr risco? Não, eu mantenho essa bola, trabalho, vou triangulando, negociando espaço, vou colaborando uma com as outras, chego lá e enfio 10-0 na Jamaica. Esse é o René Simões, o homem que conseguiu levar a Jamaica para a Copa do Mundo, quando era muito difícil e menos participantes. Aí diz aqui a Lili Lima de São Vicente: se o Neymar tivesse um pai, futebolisticamente falando, em comportamento falando como o René Simões, tudo teria sido muito diferente. Nós estamos criando um monstro. Ele é um senhor todo poderoso dentro de campo e que ninguém está fazendo absolutamente nada. E eu não lembrava que com voada... Será que aquele deputado do Paraná, que pegou aquele carro a mais de 120, sei lá, por hora, e matou 2 camaradas, será que esse cara não precisava ser educado na infância também? Será que ele não tinha tanto poder que ele achava que ele podia andar com o carro do jeito que ele andou, depois de beber? Se ele tivesse sido educado, talvez ele não fizesse. Todos nós precisamos ser educados. Precisamos, como eu falei, colocar margens para que a gente tenha um caminho, mas um caminho correto. Olha, René Simões, o profeta do bem. E você sabe muito bem que eu não gosto de propaganda, né? Desde o super técnico, com ferramentas Bosch e tal. O Milton me permite, o Edilson Silva, eu chamo ele quase todo o tempo de Milton Neves. Porque se você perguntar qual é o time dele, o meu time é o Patrocinense. Eu adoro tá copiou de mim, essa copiou de mim. Eu falo que eu nasci em Patrocínio, torço pro Patrocinense e gosto muito do comercial de Ribeirão Preto. Mas a verdade é que você realmente... Olha, eu não gosto de comercial, então eu fico satisfeito aqui, porque eu nunca fiquei tanto tempo no programa da Banespa, porque tem um monte de anunciante aqui. Programa meu do rádio e da televisão não dá prejuízo. Então, eu tô aqui quase uma hora com você, e o operador aqui, o nosso Ricardo Moreira Garcia, põe intervalo, estamos apresentando. O Tesonildo desesperado aqui atrás, o produtor, põe os anunciantes. Não gosto de propaganda, mas falando sério. Dá vontade, porque mais do que rádio, mais do que 10 minutos enche o saco a entrevista. Mas não tem jeito de desligar o rádio, como o pessoal está dizendo aqui, enquanto nem o René Simões não parar de falar. Porque você está dando uma aula e você vai repetir mais resumidamente, é claro, hoje à noite no terceiro tempo da Band, porque você é o profeta do bem, como diz o Cláudio de Stefano, dentista brasileiro. Obrigado ao Cláudio aí. Obrigado a você por dar esse espaço. E eu gostaria de ver jovens estarem entrando aí, dizendo assim: obrigado, Milton Neves, pela chance que você está dando da gente ouvir essas coisas. Eles deviam estar agradecendo. Perguntar é fácil, dura responder com a maestria sua. Aliás, sempre se falou isso do senhor. E o primeiro foi Osmar Aparecido dos Santos. Eu, no auge dele, eu era apenas o locutor cuco. Ou seja, durante o Jornal de Esportes, eu dava a hora certa. O Cândido Garcia falava: mineiro, hora seca. Ou seja, era oferecimento da Rede Zacarias. Tinha que falar: aqui é o Jornal de Esportes, tantas horas, só. Não podia falar: é o Jornal de Esportes, oferecimento de Rede Zacarias. Não podia. Era hora seca. E perguntar pra gente como você, o Rubens Minelli no Internacional na época, não podia. De vez em quando o Cândido deixava eu perguntar, mas eu tinha que escrever a minha pergunta. E ele, não, pergunta é uma porcaria. Aí quando ele gostava da pergunta, ele falava: tá, faz essa, mas só a próxima no mês que vem. A vida é assim quando você começa. René Simões, professor, você justifica ser chamado de professor. Peraí, o nosso produtor aqui é perigoso ele infartar, porque ele está querendo. O nome dele é Tesonildo, imagina. Ele que bolou todo esse encontro com você aqui. O Kleber Estevam está te cumprimentando também. Todo mundo. Olha, se você candidatar hoje pelos milhões de ouvintes pela internet no Brasil e no mundo aí, você vai ganhar para qualquer coisa se você quiser virar político, mas não vai ser político, não, que é gelado. Vamos aproveitar então, Milton. Deixa eu aproveitar e dizer o seguinte: quem quer continuar esse papo, tem lá René Simões Oficial no Instagram, que a gente está sempre colocando alguma coisa. Repita. René Simões Oficial no Instagram. E René sem chapeuzinho.
Sem nada. Renê Simões Oficial Instagram. E sentiu. Atenção, Guilherme Herédia Cimate Pinto Júnior, nosso tesonildo e o seu entrevistado nobre do dia. Tudo bem, professor? Boa tarde. Como vai, rapaz? Você tá bom? Tudo bem. Renê, eu lembro que até bem pouco tempo atrás, você estava trabalhando como coach do Fábio Carilli. O Felipe Garrafa nos lembrou aqui. O senhor ainda está trabalhando com o Carilli? A gente tem um relacionamento muito forte, mas como coach mesmo, não. Tem um prazo, gente, você não fica eternamente trabalhando, você trabalha uma época. Agora, o Fábio, ele estraga qualquer coach, pode ter certeza disso. Porque o coach, ele faz um planejamento, ele pergunta para você assim, o que você quer? Aí você diz assim, por exemplo, eu quero ir para Miami. Ah, legal, você quer ir de carro, de bicicleta, de avião, como é que você quer? Ah, é lógico, eu quero ir de avião. Legal. Você tem dinheiro para comprar passagem? Ainda não. Quanto você ganha por mês? Quanto nós vamos economizar cada mês que você pode? X. Então, você só pode ir daqui a 1 ano, 2 anos, 6 meses. Então, você vai ir lá, vai morar como? Vai ter emprego? Não vai emprego? Emprego vai. Então, você vai fazendo. E o Carilli, nós fizemos um planejamento também. Eu disse, Carilli, olha, eu quero começar a trabalhar contigo e ver como é que você vai ficar daqui a 5 anos. Com 6 meses ele era campeão paulista, com 1 ano ele era campeão brasileiro, com 1 ano e 6 meses ele era bicampeão. Eu digo, Carilli, não quero mais você não, porque você atrapalha qualquer treinador. Pô, porque é impossível você fazer isso. Isso é a qualidade dele, ele é um cara sensacional. Primeiro, é um workahólico, trabalha demais, detalhista ao extremo, confia em dados estatísticos, tem uma visão de recuperar. A principal característica de um treinador é recuperar jogadores. E ele faz isso com maestria. Então, a gente conversa. Ainda esses dias conversei com ele um pouco, mas não como nós fazíamos. Ô Renê, senhor que comandou a seleção brasileira feminina tão bem em 2004, medalha de prata. Comandou a Jamaica masculina também, né? E hoje o Jamaica e Brasil. Isso, e o Brasil venceu por 3-0. Aliás, naquela seleção de 2004, eu sempre digo, minha amiga Juliana Cabral, um beijo pra ela também, que tá sempre na escuta aqui da Rádio Bandeirantes. Ô Renê, como você viu o jogo do Brasil hoje contra a Jamaica? Em comparação com 2004, nós evoluímos ou caímos de rendimento? Como o senhor enxerga a evolução do futebol feminino? Eu acho que evoluiu muito, basta você ver onde jogam os meninos. Na minha época, Juliana Cabral e a Daniela Alves estavam jogando na Espanha e voltaram logo, jogaram 3 meses lá. Só tínhamos uma jogadora internacional, que era a Marta, que jogava na Suécia. As outras todas jogavam aqui o quê? Em clubes? Não, jogavam futebol de salão, às vezes jogavam no clube, não tinha nada disso. Hoje não, nós temos na Itália, na Espanha, na França, na Noruega, temos nos Estados Unidos, temos na China, na Coreia, todas internacionais. Então, nesse aspecto, evoluímos. No jogo, hoje, eu fiquei muito preocupado com o jogo, porque todo mundo adorou. Estreia contra a Jamaica, 3-0, podia ter sido 7, mas é contra a Jamaica, né? Daqui a pouco o nível sobe e aí você tem que apresentar um padrão de jogar diferente. Eu acho que hoje o padrão não foi o mesmo padrão que nós tínhamos em 2004. Em 2004 nós tínhamos uma característica em que a bola era nossa, o jogo era nosso e nós tínhamos que não deixar os outros jogarem. Hoje a Jamaica teve muito tempo para jogar. Não sei se foi uma estratégia, torço para que tenha sido só uma estratégia e que a gente modifique jogando com outras equipes. Porque se a gente dividir, ficar nessa trocação que nós fizemos hoje, como se fosse um MMA, nós vamos ter muito problema com outras equipes com mais qualidade. O Ricardo Moreira Garcia, meu operador aqui, que tem 300 anos de rádio, está dizendo, mas meu Deus do céu, o homem não tem uma abobrinha, não tem uma sílaba dele que ele fale que seja uma abobrinha. O cara, você realmente está em grande fase, tem que voltar ao futebol. Cara, eu já vou lançar você, não para presidente da República, mas para técnico da Seleção Brasileira, porque o Tite está uma grande mala. Até a noite, professor, vou comprar um tapete vermelho, como eu fiz só 2 vezes na vida. Quando eu levei o Newton Santos ao terceiro tempo, 2 vezes,
E as 2 vezes eu me abracei, fiquei de joelhos e botei um tapete vermelho debaixo do sapato dele. E ele pegou e falou assim: ô Milton Neves, não faz comigo não, senão eu vou ficar mascarado. Você merece um tapete vermelho, cara, você é brilhante. O Milton, você tem uma característica que eu admiro muito, e essa semana eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa parecida com você. Eu fui na TV Cultura e me encontrei com o Rivelino. E eu falei o dia inteiro nas minhas mídias que eu ia encontrar com o meu ídolo. Nós temos que valorizar os jogadores, os grandes vultos, não só do esporte, mas da cultura, da literatura. Nós não valorizamos no Brasil. E você faz isso muito bem, você faz um bem muito grande a esses jogadores. Você imagina um jogador que hoje não pode sair no hotel, né? Não pode, tem que ficar enfurnado lá porque todo mundo para. Daqui a 10 anos ele sai na rua, ninguém fala com ele. Então esse reconhecimento que você faz é brilhante, Milton. Parabéns, parabéns e continue valorizando os grandes ídolos do futebol e que outros em outras áreas faça isso também. Viu, René, até uma frase feita, mas bem feita por alguém, que gratidão é a primeira virtude do homem e base de todas as demais. Eu sou o que sou, graças ao jogador velho. Principalmente a Gilmar Lima, Mauridão, Zito Calvé, Dorval Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. E eu gosto de jogador velho. E na medida do possível a gente ajuda também e tal, porque esses caras forjaram o meu destino. Então eu gosto muito deles, muitos. E infelizmente a maioria, precisa de ajuda. É uma coisa. E eu tenho uma frase que no meu escritório, na entrada, tá lá, já botei na televisão aqui na Band, do Pio, antigo ponto esquerdo da Ferroviária, Alberto Volpe, José Osmar Alberto Volpe, ex-Ferroviária Santa Cruz e Palmeiras e Ferroviária de Curitiba. Enquanto Milton Neves viver, nós, ex-jogadores, nunca seremos esquecidos. Quer dizer, isso aí vale mais do que qualquer coisa, inclusive dinheiro. Aliás, dinheiro não precisa mais. Um grande abraço para você, professor, e até a noite no terceiro tempo da Band, 6 da tarde, tá bom? Até a noite, um grande abraço aí para todos, um bom domingo e que a gente tenha um bom jogo contra Honduras, nos preparando aí para a Copa América. Nós estamos criando um monstro. Ele é um senhor todo poderoso dentro de campo e que ninguém está fazendo absolutamente nada.